enfermidade, mas ele não, aqui na palavra do Senhor não fala qual é a enfermidade dele. Mas ele tinha uma enfermidade. E ele, o que aconteceu? Porque ele pensava, ele orava, o aleijado, o enfermo ficava curado. A pessoa que estava com o endemoniado, bastava ele botar a mão, caía e era liberto. E ele não conseguia ser liberto dessa enfermidade. E ele orou 3 vezes ao Senhor Jesus Cristo. E na última vez Jesus disse para ele, ele pedindo para que ele saísse dessa enfermidade. Então disse, mas Deus disse para ele: basta a minha graça para ti. E muitas vezes acontece na nossa vida, muitas vezes nós estamos em luta e a gente sai de uma e sai da outra, mas a gente continua com muita luta, muito problema, muitas lutas não acabam, mas as lutas vão continuando. Mas isso aí sabe para quê? Para que a gente não saia da presença do Senhor. Porque o que muitos fazem, quando a gente se sente que a gente não tem mais problema, que está tudo resolvido, o que acontece? Acontece que a gente começa a se acomodar. Então é como ele disse assim, Paulo disse assim, pelo que sinto prazer na fraqueza e na injúria e na necessidade, na perseguição e na angústia, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Muitas vezes quando a gente vem abatido para a igreja, que a gente começa a orar e começa a buscar, a gente está o quê? A gente parece estar fraco. Mas quando a gente está orando, a gente está aqui dentro, na dor nossa, na nossa luta, a gente está orando com quê? De todo o coração. E nesse momento a gente passa a ser o quê? Forte. Porque nosso espírito está doído. A gente está em luta, a gente está passando uma luta grande e a gente está com o coração o quê? Verdadeiro. Então com isso a gente passa a ser forte. Então nessa luta toda, Paulo queria que ser curado disso, mas ele não conseguiu ser curado, mas Jesus não curou ele. E ele continuou pregando o evangelho, fazendo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, morreu com essa enfermidade. E muitas vezes, muita enfermidade, muitas lutas vão ficar com nós, para que a gente nunca saia da presença do Senhor. E a gente vai o quê? Vai batalhar, vai orar, porque toda vez que a gente estiver em luta, a gente vai o quê? A gente vai buscar o Senhor. Porque quando nós se sente que a nossa vida está leve, está sossegada, o que acontece com nós? Nós abandonamos o Senhor. Muitos, você vê que uns entram, por quê? E quando ele recebe a bênção que tanto ele estava sofrendo, em vez de ele continuar a perseverar na presença do Senhor, não, ele vai embora. Ele esqueceu de uma certa coisa, da salvação dele. E quando ele esqueceu da salvação, ele vai ter que acontecer as coisas de novo para que ele venha voltar a lutar para conseguir o quê? A salvação dele. Então, e isso nosso Senhor Jesus Cristo, ele o quê? Ele o que nos habilita para cada luta que nós vamos passar pela frente. A mesma coisa era com Paulo. Cada luta Deus habilitava ele. Nós vamos ser do mesmo jeito, nós vamos continuar com a mesma batalha. E nós vamos o quê? Vencer. Por que nós vamos vencer? Porque quem está em Cristo vence. E o Senhor é o que? Verdadeiro. Porque Ele diz: eu sou a videira, vós é o ramo. Se tiveres eu em mim e eu em vós, tudo que tu pediu, Pai, receberá. O que nós temos que fazer? Está em Jesus Cristo. A gente tem o que? Buscar Ele, ser verdadeiro com Ele. E Deus quer o que? Que nós sejamos o que? Verdadeiramente com Ele. E assim, irmão, nós vamos ter que, sabe o que? Muitas vezes a gente diz assim: eu estou sofrendo, eu estou passando luta, eu estou com luta com os filhos, eu estou com luta com a esposa, eu estou com luta financeira, mas eu vou vencer. Depois que eu estou buscando o Senhor, e eu vou vencer. Vai vencer. Primeiro, porque você está machucado. Segundo, você está sofrendo. E quando você está sofrendo, você é o que? Verdadeiramente. Quando você não está sofrendo, você vem por vir, a sua fé é fraca. Você se sente tão forte, mas está fraco na fé. E o Senhor quer o quê? Que nós sejamos o quê? Forte na fé. A gente tem que andar na presença dEle ali, fortemente com Ele. E tanto que Ele quer assim, que nós o que a coisa mais importante que Ele quer é que nós creiamos nele. Ele diz assim: se tu crês em mim, para coisas maiores que eu já fiz.
Você pode chegar na sua casa e determinar. Você pode chegar na tua casa e determinar. Você pode chegar no teu trabalho e dizer assim: Senhor, eu quero uma mudança. Senhor, eu quero meus filhos na tua presença. Eu quero minha esposa. Senhor, faz uma mudança dentro dessa casa. Por que você vai conseguir isso? Porque você está em quem? Na videira. Você está em quem? Em Jesus Cristo. Você tem toda a autoridade de filho. E quando a gente tem autoridade de filho, o que a gente determinar, assim sucederá, assim vai acontecer. E é isso que nosso Senhor Jesus Cristo quer, que essa mudança aconteça. Porque ele disse assim, ele diz assim, quando ele falou com os apóstolos, quando eles chegaram na figueira que não tinha nem fruto, não era nem época de fruto. E o que ele fez? Ele chegou e tocou e não tinha fruto, ele amaldiçoou e ela secou. Seria um grande exemplo para nós hoje. Hoje a gente pode determinar que uma enfermidade, que ela seque, que ela desapareça em nome de Jesus, e ela vai secar do caule até a cabeça. Essa enfermidade vai sair da cabeça até a planta dos pés, ele vai sumir. Aquela dívida, aquele demônio que está atrapalhando, tirando os filhos, o mundo da droga, da bebida, da prostituição. Se você determinar em nome de Jesus, vai acontecer. Porque ele diz: se tiveres fé para coisas maiores do que eu, fiz. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele quer mostrar para nós, que Ele está com nós. E Ele quer o que? Nos salvar. A maior alegria do Senhor é o que? Nos salvar. Ele, tanto que Ele disse assim, Ele disse: as ovelhas que o meu Pai me deu, eu não vou deixar aqui nenhum ser arrebatado das minhas mãos. E Ele não vai deixar. E é nisso que nós temos que crer. Crer nesse Deus poderoso. E Ele vai mudar nossa vida, nossa casa, nosso lar. E que as coisas vão mudar. E as coisas vão o quê? Mudar. E Deus vai abençoar. E vai fazer uma mudança completa. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos dar nossa vida para o Senhor Jesus. Porque além da nossa salvação, Deus quer fazer o quê? Uma mudança na nossa casa. Deus não quer só salvar eu nem você. Deus quer salvar nós e a nossa família. Deus não quer salvar milhões. Deus quer salvar milhões. Ele não quer salvar milhão, quer salvar milhões. Ele quer salvar todos que for possível. Ele quer salvar. Porque é dom de Deus salvar todos. Dom de Deus, o que? Nos abençoar. Deus, o que? Jesus Cristo falou uma coisa assim para nós, que nós temos que colocar no nosso coração. Ele disse: eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar. É por isso que nenhum de nós temos que julgar o irmão, nem o próximo. Por que não podemos? Porque a gente não sabe o que ele passa na casa dele, quem sabe o que está passando na vida dele. Muitas vezes ele está triste, muitas vezes ele está chateado, muitas vezes ele está com raiva no trabalho. Se você souber a vida que ele está passando, você ia orar era por ele. Por isso que Deus disse: é melhor que a gente ore pelo nosso próximo, busque. É tanto que a coisa que mais Deus amou pela obediência de Jó foi o que? Ele orou pelos próximos dele. Orou pelos que gostavam, os que não gostavam, e por quem ele gostava. E Deus ama aqueles que amam o seu próximo. Muitas vezes a pessoa não diz assim, muitas vezes ele não ama nem o próximo que está dentro da própria casa dele. Não se dá com os filhos, não se dá com a esposa, os filhos não se dá com a mãe. A própria briga está própria dentro da casa. Então vamos ter que começar a amar a nossa própria família. Quando nós amamos a nossa família, nós estamos prontos para amar a outras famílias que estão aí fora. Se eu não amar um próximo de dentro da minha casa, como é que eu vou amar lá fora? Então eu preciso o quê? De aprender a amar. E a palavra do Senhor diz assim, se tu não tiver fé, pede. Se não tiver sabedoria, pede. Pede que eu te dou. Porque nosso Deus é tão poderoso, Ele faz tudo para mudar tudo. E nós temos que fazer o quê? Entregar nossa vida para Ele. Se Ele diz para nós pedir fé, nós pedimos fé. Se Ele pedir para nós pedir sabedoria, nós pedimos sabedoria. Para que a gente possa tratar nossos filhos bem, para nós tratar nosso patrão, a nossos funcionários, para tratar nossos amigos, nossos irmãos, nossos vizinhos. Se a gente não tiver amor próximo, nem tiver amor e sabedoria, e nem fé no Senhor, você não vai amar ninguém. Pessoa que disser para mim que não consegui eu amar outra pessoa lá fora, ele primeiro tem que amar os que estão dentro de casa. E hoje a maioria, nenhum se dá um com o outro. É um pedrejando o outro, um tentando destruir, em vez de cada um orar para cada um, para que as coisas mudem, para as coisas sejam transformadas.
Por isso a gente não está para julgar, a gente está para o quê? Para orar pelo nosso próximo. Muitas vezes a gente vê um colega da gente no trabalho, pergunta, dá uma chance para ele te dizer qual é o problema dele, e você começar o quê? Orar por ele. E nessa oração vai mudar a vida dele e a sua, porque é dom de Deus. Deus ama aquele que ama o seu próximo. Porque tanto que Deus disse, se nós seguir 2 mandamentos, não precisa do resto. Se amar a Deus sobre todas as coisas, segundo, amar teu próximo como a ti mesmo. Aí você não vai adulterar, não vai roubar, não vai matar, não vai desejar nada do próximo. Você vai o quê? Amar o Senhor e vai amar teu próximo. E o Senhor disse para nós que aquele que se dedica ao seu irmão vai ter um galardão com ele. E precisamos do quê, mano? Entregar nossa família ao Senhor. Precisamos nós, porque cada um que vem à casa do Senhor é porque ele vai ter que, ele tem um preço para pagar. Ele vai ter que orar pela família dele. E essa luta é uma luta grande, mas só que é uma luta de vitória, porque aquele que entrega a sua vida e a sua família ao Senhor, a vitória é grande. Era tanto que Davi, ele tinha um detalhe muito importante. Davi errou, mas uma coisa ele tinha certeza que Deus ia perdoar ele. Ele tinha certeza que Deus ia estar do lado dele. E ele buscava o Senhor verdadeiramente. E Deus amava ele, de tanto que ele era segundo o quê? Ao querer dele, segundo os olhos dele. Ele diz, Davi é a menina dos meus olhos. Por quê? Porque Davi era fiel nas orações. Ele se dedicava verdadeiramente ao Senhor. Então, com essa palavra, eu encerro hoje. E que o Senhor venha cada dia abençoar cada um que se encontra aqui. E que faça uma mudança completa. Que o Senhor venha, sabe, abençoar. E que as coisas vão mudar cada dia mais. Vamos botar dentro do nosso coração o que tanto Paulo quis nos falar sobre esse assunto. Porque muitas vezes tem coisas que estão machucando nós, mas aquelas coisas que estão machucando nós, um dia vai cessar. E um dia nós vamos vencer, porque a gente está vencendo em Cristo. E a nossa luta, ela, quanto nosso Senhor Jesus Cristo falou para nós que se Ele foi perseguido, nós também seríamos. Não seria fácil nós trazer nossa família para a presença do Senhor. Não ia nunca ser fácil. Hoje você pode ver que nunca está uma família toda dentro da casa do Senhor. Tem 2, 3, mas o resto está tudo fora ainda. É uma luta muito grande que vai ter. Mas com perseverança e buscar, um dia eles vão estar tudo na presença do Senhor. Não importa o tempo, o que importa é que eles vão estar na presença do Senhor. Isso é que importa. Entendeu? E assim a gente vai encerrar e fazer a oração final. Pode ligar.